O CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio WireLink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação: Maísa Vasconcelos. 3h04. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 13 de julho de 2021. Toda terça-feira, às 3h, nós trazemos assuntos ligados ao setor de tecnologia. E você, claro, participa aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre a gamificação da educação e as novas formas de aprendizado. Então, o tema é bastante instigante, mais do que nunca ele está próximo da gente, né, com o uso das tecnologias digitais, das plataformas digitais na educação, com o ensino remoto, ensino à distância, enfim. Então, eu acredito que você vai, sim, ficar com a gente daqui até às 4h. Pode aproveitar para mandar a sua resposta no nosso WhatsApp, 96099999. Deixa eu só confirmar, eu aceitei, né, ultimamente minha cabeça anda meio maluca, assim, eu esqueço o WhatsApp da gente, mas eu vou já aqui confirmar, também aqui no nosso Facebook, na página da Rádio O Povo CBN e também do O Povo Online. Você participa, manda sua pergunta e manda também seu depoimento. Você tem usado esse tipo de estratégia na educação? Tem sido difícil para você? Você tem dúvidas? Então, nossos convidados, certeza que vão ajudar você tirando essa dúvida aqui. Olha, no mundo, a gente sabe que, independente do lugar, tem um certo interesse, fascínio mesmo pelos jogos, né? Se a gente traz aqui para a vida social, tem a questão da interação, né? Tem a troca, né? Na hora que se está jogando, tem a possibilidade de conhecer algo novo, tem a questão dos desafios, a questão da competitividade, que traz mais para perto mais gente, e a gamificação tem ganhado destaque também no ambiente escolar, justamente por essas características. O objetivo sempre é envolver os alunos, fazer com que eles tenham uma possibilidade de ampliar os conhecimentos e que participem mais, né, em torno dos conteúdos. A escola, aliás, sempre usou os jogos, né, como artifício de ensino, principalmente para os alunos da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. O desafio é levar essa metodologia adiante para as turmas, né, de adolescentes, jovens adultos, dos adultos, por que não, e usá-los como reforço escolar, inclusive. Nós hoje vamos conversar aqui no programa com o CEO da Fundamental Reforço Escolar, plataforma de reforço online, e também que é o Alan Rocha Federico, e também com o diretor da SER Educacional e Desenvolvimento e fundador do Index Talent, Rômulo César Rosa. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Sustentabilidade Digital. Boa tarde, Maísa, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde, Rômulo, boa tarde, Maísa, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Povo CBN. Olha, o nosso WhatsApp 96090099, 96090099, DDD 85. Você salva aí, manda a sua perguntinha aqui para a gente e também aqui no Facebook. Gente, queria saber, assim, para a gente começar do zero mesmo, para quem não tem noção do que é a gamificação, o que seria uma definição bem didática e simples para os nossos amigos e amigas entenderem. E quando a gente fala de gamificação, a gente pensa logo nos jogos, principalmente nos jogos eletrônicos, por mais que tenha ali os jogos analógicos, os jogos de tabuleiro, enfim. Então, o que é gamificação? E a gente está falando necessariamente do uso de jogos? Quem pode dizer aqui para a gente? Posso contextualizar um pouquinho, de forma bem simples mesmo, porque é muito simples de entender, né? A gamificação ela é simplesmente o uso de elementos e designs de jogos em um contexto que não são jogos, tá? Então, traz elementos que está presente em jogos para justamente tornar a aula, tornar o método muito mais dinâmico
e muito mais atrativo. Não necessariamente precisa ter o objeto jogo, Maísa, para que se denomine gamificação. Precisa ter os elementos, né? Você falou alguns elementos aí, a interação, a autonomia da pessoa, a colaboração entre os envolvidos, o protagonismo no aprendizado da pessoa que está participando, o engajamento, que foi o grande mote, na verdade, para a criação da gamificação, é realmente aumentar o engajamento das pessoas à plataforma, às aulas. Mas é muito importante para as pessoas entenderem que a gamificação, o termo vem a partir de 2002, mas já era utilizado há muito tempo atrás, você também comentou isso. Quem não lembra do professor quando dividia a sala de aula em grupos e fazia os jogos de perguntas e respostas onde um grupo saía vitorioso? Isso é uma gamificação, ele usou elementos ali de interação, de resultados, de... A própria gincana, não é? As gincanas são... A gincana cultural, disso. Exatamente, a gincana cultural, as arguições, onde ele faz pergunta, você ganha ponto, ganha meio ponto, isso tem a recompensa, isso é uma gamificação. Só que a gente fala... fale de arguição. Na surpresa, o professor fazia agora arguição. Todo mundo se escondia. Mas era uma gamificação. Mas hoje a gente está muito virado para o mundo digital, né? Das plataformas digitais. Ô, Rômulo, quer completar? E aí eu já te coloco uma segunda pergunta. Quando é que você percebeu que daria certo utilizar técnicas de gamificação na educação? Na verdade, quando é que você percebeu que essa necessidade ela se manifesta cada vez mais fortemente? Legal. Primeiro, fico feliz, Alan, em poder compartilhar com você até a arguição. Eu pensei que isso era uma prática do meu tempo. Do meu também. Eu participei muito. Mas vamos lá. O nosso desafio era um pouco maior por conta da natureza da nossa atividade, né? Como nós trabalhamos, inclusive, com educação executiva, e aí vinha um desafio muito grande, Maísa e Alan, que era poder trazer ferramentas e metodologias que gerassem realmente uma maior aderência, principalmente na questão do aprendizado. Então, na década de 90 ainda, né, em 95, nós reforçamos muito os nossos programas baseados em games, né? Nós criamos um projeto chamado Germinar, que é um programa de desenvolvimento executivo, e ele já começava a trabalhar, ou trilhar nessa pegada híbrida, né? Então, a gente não trazia simplesmente para a sala a questão conceitual e didática, mas nós criamos aí algumas amarras, né, como atividades lúdicas que fortaleceriam, digamos assim, esse aprendizado, né? Uhum. Dentro de uma pegada ainda muito analógica, né? A gente trouxe em 95 aqui para o Ceará os primeiros treinamentos experienciais ao ar livre, nós chamamos de atividades gamificadas outdoor, né? Então, era externa, com trilhas e tudo mais. Depois começamos a migrar mais para a questão mesmo de sala, indoor, e hoje, né, como falou Alan, nós estamos, até por conta dessa aceleração desse momento que nós estamos vivendo, impulsionou mais a questão da gamificação digital, ou utilizar de atividades mais digitais para fortalecer, digamos assim, esse aprendizado. Quando vocês falam da utilização das técnicas digitais, né, das tecnologias, eu fico pensando que jogos exatamente, né? Quais são as melhores técnicas, aliás, para aplicar a metodologia da gamificação na educação hoje? Aí vocês podem fazer até uma volta aí, uma coisa meio histórica, como você fez agora, Rômulo, mas aí já para falar mesmo sobre essas técnicas, né? Quais são as melhores, enfim, as mais adequadas para a nossa realidade, porque eu imagino também que tem tudo isso, né? Eu quero até depois, eu acho que o Alan pode complementar. Quando nós começamos com a questão dos games, nós usamos aquilo que você começou o nosso programa aqui, que era a questão da busca pela superação, da busca pelo engajamento e principalmente do trabalho em equipe. Então, nós trazíamos atividades que favoreciam essa reflexão, né? É como se fosse um processo de sala de aula invertida, né? A gente fazia atividade com eles e depois fazia exatamente um processo de reflexão para essa aprendizagem. Então, nós começávamos, primeiramente, usando atividades lúdicas, mas que trouxesse claramente essa percepção do aprendizado através da atividade.
né? Dentro da questão digital, eu creio que o maior desafio é porque nós começamos a sentir, com os anos, a questão da criticidade de tempo, né? Quer dizer, o aluno, às vezes, ele não tinha condições de estar no presenteísmo a todo momento, principalmente no nosso caso, que era executivos, né? Trazer esse pessoal para o mesmo espaço. E a outra coisa era criar a possibilidade, o estudo escolar vai completar, de termos, digamos assim, uma trilha, né? uma caminhada, né? Onde eles vão, ao longo do tempo, desenvolvendo o aprendizado, utilizando do game, né? Então, ele é uma formatação, vamos usar esse termo híbrida, onde ele consegue ir construindo a sua jornada, né? Que é uma coisa que o Alan falou que é muito importante, que é a autonomia para que ele mesmo possa, digamos assim, navegar nessa trajetória digital. Então, isso veio favorecer, veio facilitar muito o processo, né? Porque hoje, qual é o nosso maior desafio, né, na educação? É o aprendizado autodirigido, né? Digamos assim, gerar no aluno, no participante, um interesse real pela busca do seu conhecimento. Nós já somos muito tradicionais nessa questão do aluno em sala e o professor incentivando e tudo mais, né? Hoje, o nosso papel é praticamente de facilitador, né, de um processo onde ele vai buscando o seu desenvolvimento próprio. É o que, na verdade, digamos que não é exatamente um novo, uma novidade, porque já foi assim, né? No passado Exato. Mais distante já foi assim, né? O professor não era aquela pessoa que vai ali domesticar pessoas, ele vai Exato. Facilitar que esse conhecimento de fato surja, né? Enfim. Exatamente. Só para complementar o que o Rômulo falou, é exatamente esse acho que o ponto principal da gamificação é a possibilidade do aluno, eu vou até, nas minhas respostas, puxar um pouquinho mais para a parte pedagógica, né, que eu trabalho, né, com mais com esse público, né, nossa plataforma trabalha mais com esse público, mas mostrar para o aluno o quanto ele está evoluindo, ele tem um feedback imediato ali da sua evolução, ele tem recompensas daquela evolução dele, né? Ele ganha medalhas, ele ganha selos, ele está vendo ali o caminho que ele está percorrendo, quanto falta para ele chegar à meta, né? Que tem uma meta para ele chegar. Então, assim, esses elementos de conquista, de evolução, de recompensa, é muito importante para a gamificação, para engajar, porque você supervaloriza a pessoa que tá fazendo parte desse processo, né? E quando a gente fala em adolescentes, em crianças, a gente vê muitas crianças e adolescentes hoje que precisa dessa automotivação, né? Que precisa dessa autonomia e provar que eles conseguem evoluir. Então, a partir do momento que eles veem cada passo dado, né? Cada medalhinha alcançada, cada selinho alcançado, para eles ali é uma vitória. Então, engaja eles ainda mais na plataforma. Então, isso é primordial. Eu acredito, inclusive, tem um provérbio de Confúcio que eu considero muito legal para a questão da educação, que ele diz assim, né? Diga-me e eu esquecerei. Mostre-me, pode ser que eu me lembre, mas envolva-me no assunto. Exatamente. A base da gamificação é o envolvimento. Ele sentir, como disse o Alan, co-criador do processo, né? Quer dizer, ele vai comemorando a cada conquista dentro da sua trilha, né, os seus bônus, os seus pontinhos. A gente que já trabalha com trilhas gamificadas, sempre trabalha dentro dessa pegada, onde ele realmente avalia, inclusive, sua performance, seu desempenho ao longo da sua jornada. Eu acho que isso é interessante. Exatamente. Envolver o estudante, a pessoa que está ali, tornar-se protagonista do aprendizado. Eu acho que ele se tornando protagonista, ele se vê importante naquele processo e faz com que realmente ele tenha sucesso na trilha, né? Gente, eu vou fazer um intervalo, mas muito do que vocês falaram aqui nesse nosso primeiro bloco, obviamente a gente vai voltar, mas tentando detalhar um pouco mais, né? Mas no próximo bloco queria começar por hoje. Como é que hoje, né, a gente está vendo isso na prática e como é que esse período, né, de estudantes fazendo esse estudo dirigido, enfim, de maneira remota e tudo,
que vocês perceberam que foi a maior dificuldade? A gente vai falar desse ambiente da pandemia, do distanciamento social, enfim, no próximo bloco. Pode ser? Perfeito. Então tá combinado, a gente vai fazer um intervalo breve, mas convido você para participar aqui com a gente, comentários no Facebook e também aqui no nosso WhatsApp 96090099. Nós voltamos já conversando com Alan Rocha Federico e com Rômulo César Rosa. Sustentabilidade digital. Apoio WireLink, o backbone mais moderno do Brasil. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Aqui Brasileiro, profissão Esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN. Somos o auspício de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. Quando se pede a conta no restaurante e vem a taxa de 10%, a gente mesmo assim deve dar a gorjeta do garçom? Ora, deve pelo seguinte, os 10% não é gorjeta, os 10% é o salário do garçom, pois é desses 10% que os donos do restaurante, os proprietários, tiram o salário do garçom. Agora, você deve dar, além dos 10%, digamos, 5%. Isso sim é a gorjeta, que é uma maneira de você demonstrar sua satisfação com o rendimento do garçom, com a produção dele, com o comportamento dele, com o tratamento que recebeu dele. Isso posto, até amanhã, com Deus. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Na verdade, Claros Comercial, fone 85-31... Ele tem que ouvir só pelo fone do ouvido. Se deixar só o ambiente, aí dá isso aí. Viu? Tem que ter o retorno só no ouvido, se deixar o ambiente, aí dá isso aí. Fala assim, é que é pra garantir, né? Quem é especialista tem as melhores soluções, estoque completo e entrega imbatível. SV Elétrica e Iluminação. Há 30 anos a escolha dos especialistas. Avenida Bezerra de Menezes, 420. Meio de campo. Oferecimento: Claro, soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. IR Chagas, solução para a indústria, oficina e construção. 3022-5555. O Fortaleza aguarda para esta quarta-feira a chegada do atacante Ângelo Henriques. O chileno vem agora em julho, mas sabe que só poderá jogar a partir de agosto, quando abre a janela internacional e que ele poderá ser regularizado. Henriques é a segunda contratação anunciada nesse meio de temporada. A primeira foi Edinho, que já treina no clube há pelo menos 2 semanas. Ângelo vem com um contrato definitivo até o fim de dezembro de 2022. Mas o Fortaleza ainda planeja trazer pelo menos mais 3 reforços que também podem ser estrangeiros. Um deles é o argentino De Pietri, que está acertado com o clube, mas ainda não foi anunciado. E a Sejuve, Secretaria do Esporte e Juventude, anunciou que jogos no Castelão serão feitos apenas com intervalo mínimo de 48 horas para a preservação do gramado. A novidade já implica em mudança de jogo no domingo no estádio. É que sábado o Ceará enfrenta o Atlético Paranaense pela Série A no Castelão e domingo o Ferroviário enfrentaria a equipe do Manaus. Mas com essa nova regra, o jogo deverá sair do Castelão ou pelo menos mudar de dia. O Ferroviário disse que ainda não foi comunicado oficialmente e não foi procurado pela CBF para a mudança, mas se for procurado, vai pedir para jogar domingo às 3 da tarde na Barra do Ceará, no estádio José Cabral. Breno Rebouças para a Rádio Povo, CBN. Sustentabilidade digital. Apoio WireLink, o backbone mais moderno do Brasil.
São 3h23, nós estamos de volta e hoje conversando sobre gamificação, um tema bem atrativo, né, instigante e necessário, né, para falar a verdade. Gamificação da educação e as novas formas de aprendizado. Nós estamos conversando com Alan Rocha Federico e com Rômulo César Rosa, nossos convidados de hoje. E nós combinamos de, neste bloco, conversar aqui sobre como todas as medidas que tiveram que ser tomadas, né, no combate à pandemia da Covid-19, que acabaram por tirar os alunos, estudantes de todas as idades das salas de aula. A gente tem agora um retorno, tivemos um retorno gradual, uma volta agora sim, as universidades já estão se programando aí para o segundo semestre. Então, queria que vocês traçassem aqui também um retrato de como foi esse período em relação às dificuldades, aos desafios enfrentados no ensino. Claro que o tempo não é suficiente para fazer um panorama, né? Mas, em breves palavras aqui, o que vocês identificaram? Eu vou começar, vamos de cima para baixo, vou deixar o Alain com a responsabilidade somente do ensino básico, mas é o seguinte, as universidades, no caso, mas já vinham trabalhando já nesse formato EAD, né, que é a educação à distância, mesmo assim, ainda com uma certa dificuldade. Que é diferente do ensino remoto que se teve que adaptar nesse período, sim, né? Sim, total, né? Mas elas já estavam mais bem preparadas. Na verdade, ainda não tínhamos, digamos assim, um nível de aderência que está previsto. A gente sabia que, com o tempo, nós íamos ter uma mudança, uma ruptura muito grande na questão da educação à distância, quer dizer, fortalecendo ela dentro do processo. Eu acredito que a questão da pandemia acelerou um pouco mais esse contexto, né? Eu sempre costumo dizer que é um pouco um caminho sem volta, mas, por exemplo, nós aqui no Ceará somos os representantes, por exemplo, da Universidade Mackenzie, então nós só trabalhamos aqui em EAD, né? Quer dizer, já é a nossa plataforma. Mas eu acho que o Alan vai poder complementar melhor. Existe um fosso muito grande, quando nós falamos desse atual momento, em função das próprias classes sociais, né? A questão da acessibilidade, digamos assim, às tecnologias, e principalmente o despreparo dentro do ensino, né? Quer dizer, as nossas escolas, de uma maneira geral, como você falou, elas não estavam preparadas para esse momento remoto, né? Principalmente, eu acho que o Alan vai completar, no que diz respeito à própria metodologia, às próprias ferramentas, né? A gente já tem uma estrada boa, então, quando nós trabalhamos nas nossas plataformas, nós temos uma equipe de design, né? O Alan deve ter também, a gente constrói essas trilhas com um pessoal que tem uma expertise. Então, a pandemia, infelizmente, ela chegou muito abruptamente e não houve tempo para preparar realmente, né? Eu posso dizer que, infelizmente, nós tivemos aí um hiato na educação do Brasil, né? De uma maneira geral, nós tivemos um tempo perdido também. Eu acho que o Alan pode complementar. Você falou vários pontos importantíssimos aí para a gente falar sobre o que aconteceu do ano passado para cá. Um ponto que eu queria iniciar falando ninguém estava preparado, né? Principalmente o ensino básico. As universidades já trabalhavam o EAD, já tinham uma certa estrutura de capacidade de assimilar isso, mas as escolas básicas, de ensino fundamental, infantil, fundamental 1, até ensino médio mesmo, não estavam preparados para isso, e foram todos jogados nesse meio, nesse mundo, nesse novo normal. Então, todos tiveram que se adaptar e tiveram que ter resiliência para se reinventar dentro desse momento. É claro que quando a gente fala em duas gerações diferentes, em duas realidades, por exemplo, isso aconteceu com a geração de crianças e adolescentes, né, uma geração dos últimos 10 anos. É uma geração de nativos digitais, com a geração de professores, muitos deles imigrantes digitais. Então, foi um choque de conversa ali, de entrosamento, mas que, com o passar do tempo, foi se adaptando e melhorando bastante. As escolas realmente tiveram que se reinventar, as escolas não estavam preparadas. Você imagina as escolas pequenas, as escolas menores, as escolas de bairro, como tiveram que
que vivenciar e que se reinventar para viver tudo isso. Outro ponto importante. Quando vocês dois falam não estavam preparados, a gente está falando de professores, né, que não tinham um preparo adequado para o uso dessas tecnologias, porque em muitos casos a realidade deles não dava acesso a isso, né? E o ponto importante, desculpa, Romulo, te interromper, é que o que aconteceu muito, Maísa e Romulo, foi que os professores vieram com o método antigo, analógico, para o mundo digital. A linguagem é diferente. A linguagem é diferente através da tela. Então, por isso a importância da adaptação e da melhoria na gamificação das plataformas, das aulas em si. Eu falo da gamificação não só a nível tecnológico, mas a gamificação da dinâmica da aula também, que a professora fazia jogos, a professora fazia palavras cruzadas, bingos. Eu presenciei isso, eu tenho um filho de 7 anos e um filho de 15 anos, então eu presenciei duas realidades totalmente diferentes. Professores usando ferramentas como Kahoots para estar fazendo essa gamificação com os alunos. Então, isso aí realmente foi uma adaptação que aí provocou esse ato que Rômulo falou. A perda que nós tivemos, né, que os nossas crianças e adolescentes tiveram nesses últimos anos, nesses 2 anos, 2020 e 2021, é imensa. O Banco Mundial fez uma pesquisa aí, mostrou um estudo que a perda é imensa, a perda é de mais de 2 anos de aprendizado. Então, a recuperação disso vai ser lenta. Então, por isso que o advento das plataformas digitais para ajudar nesse processo é muito bem-vinda, né? A Fundamental nasceu desse problema, só dando um exemplo. A gente viu o problema, a gente vivenciou, são pais e mães de família, estava vivenciando esse problema, que a gente precisa ajudar os pais, porque os pais não estão conseguindo ajudar os filhos. Porque também não é uma tarefa muito fácil. Não tem didática de professor, não são professores, né? Então é muito difícil isso. Existe outro fator também que eu considero muito importante, que no presencial tem um ponto marcante, que é o ponto da sociabilização. Exatamente. Então, você imagina esses professores que não tinham esse preparo tecnológico, né, como disse a Alain, principalmente para fazer remotamente o processo de sociabilização. A gente trabalha com reuniões, monta aqui, coloca 800 pessoas e faz mesas de reuniões, né, porque é um processo de cocriação, mas isso para que já tenha a tecnologia. E tem um fator, Alain, que você falou agora muito importante, que além dos professores, de uma maneira geral, não estarem preparados, até porque as escolas não estavam preparadas, isso. As crianças nativas digitais, como ele falou, já tem uma pegada muito forte. Agora, é o dia a dia. É o dia a dia de uma criança hoje. Então, o professor, ele termina se falando muito vulnerável naquele momento, porque às vezes as crianças até se impacientavam, né, com a questão do processo, porque eles já estavam anos-luz, digamos assim. Exatamente. Então, isso dificultava muito a retenção daquele garoto em frente a uma tela de um computador ou do smart, quando ele achava aquilo já meio lento para ele, entendeu? Então, esse é o problema. E aí outro ponto que é muito importante, outra ferramenta que é muito importante é a metodologia que as escolas também tiveram que adaptar, o tempo de aula. Não dava para fazer da mesma forma como fazia presencialmente, 4 horas na frente de uma tela. As crianças não suportam isso. A nossa professora costuma dizer que a criança só fixa e só para ali, a professora do Fundamental, tia Sil, 15 minutos, depois dos 15 minutos, ela não assimila. Você está falando, as crianças não suportam, mas na realidade ninguém, não é? Ninguém Ontem eu estava suporta. uma discussão ali no Twitter e era exatamente um professor, né, falando sobre os slides. E ele falava de uma coisa básica, que é o tamanho da fonte para os slides, né? E ele falava sobre o tamanho adequado, e ali os comentários todos trouxeram diversos pontos muito importantes, e que a gente sabe que mesmo depois desse período todo, muitos professores, infelizmente, não por querer,
mas por causa, inclusive, não foram provocados. E não foram preparados para isso, né, anteriormente, eles continuam cometendo esses mesmos erros, né? Então, acho que não é para criança, é para todo mundo, né? Isso dos 15 minutos, imagina, não é à toa que o nosso intervalo ele é de 15 em 15, daqui a pouco vou ter que fazer outro. Existe um fator que o Alan aí vai complementar, que eu considero fantástico, assim, quando nós trabalhamos hoje... Então, vamos lá, o Repórter CBN. Rômulo, agora, okay. Eu vou ter que ir para o Repórter CBN, segura aí, que você ia complementar um fator que o Alan tentou aí sobre o que nós tivemos aqui nessa realidade da pandemia. Voltamos já depois do Repórter CBN. Repórter CBN. Depois do repórter tem 3 minutos e meio. Terça-feira, 13 de julho de 2021. O presidente do STF, Luiz Fux, afirmou à cúpula da CPI da pandemia que a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, pode ser presa em flagrante por desobediência caso continue se recusando a responder a qualquer pergunta feita pelos senadores. Em conversa por telefone, Fux afirmou que o habeas corpus concedido por ele ontem permite apenas que Emanuela não responda a perguntas que possam incriminá-la. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, suspendeu o depoimento e encaminhou um ofício para que Fux formalize essa análise. Emanuela Medrades deixou o Senado e se comprometeu a voltar caso a sessão seja retomada. Os senadores também decidiram antecipar para amanhã o depoimento de Francisco Maximiano, sócio-presidente da Precisa Medicamentos. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil caiu para 0,88%, segundo o Imperial College de Londres. Isso significa que cada 100 infectados transmitem a doença para outras 88 pessoas. Esse é o nível mais baixo desde novembro de 2020. Esta é a terceira semana consecutiva em que a taxa permanece abaixo de 1, condição para que os surtos comecem a ser controlados. A inflação dos Estados Unidos atingiu em junho o maior patamar em 13 anos. A taxa subiu 0,9% depois de um avanço de 0,6% em maio. O movimento ocorreu em meio a uma recuperação contínua dos custos dos serviços relacionados com viagens. No horário de Brasília, 13h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Olá, pessoal. Aqui é a Mariana Furtado. Eu sou o Carlos Carneiro. Nós que fazemos a Ordões Steak Burger Varjota procuramos sempre trazer grandes novidades para vocês. Estamos com um novo horário de funcionamento, abertos todos os dias a partir das 11 da manhã, trazendo nossos tradicionais cortes na brasa, aquele baião quentinho e os mais deliciosos hambúrgueres. E tem também aquela serva gelada. Delivery 85 3093 5225. Ordões Steak Burger Varjota, Frei Mansueto 1185. O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores, tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. Boris, a preferida do cearense. Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau. Óticas Boris, não tem nada igual. Óticas Boris, especialista em óculos de grau.
Alô? Oi, já tá sabendo da novidade? Não, me conta. Somos vizinhos de novo. Que bom, estava morrendo de saudade de ter vocês aqui pertinho. Já estamos esperando você aqui, com aquele jeitinho acolhedor. No mesmo endereço? Júlio Ventura com Barão de Studart? Isso, pode chegar, a porta está aberta. Já estou a caminho, mal posso esperar para encontrar vocês de novo. Estamos de volta. Novo Mercadinho São Luís. Júlio Ventura com Barão de Studart. Querer bem é estar sempre pertinho. Sorriso é esperança, e esperança é vida. Porque o melhor caminho é cuidar com carinho, o mundo tem saída. Sorrir é a melhor parte, por isso eu tenho Odontoarte. Ser feliz é a melhor parte. Odontoarte, mais do que nunca é hora de ter. Fone 3133-9191. Mundo Fê Comércio. Toda quarta-feira às 3h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Então voltar, e fala você por aí. fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação Maísa Vasconcelos. São 3h39. Nós estamos de volta hoje conversando aqui sobre gamificação da educação e as novas formas de aprendizado. Depois de mais de um ano, 15 meses de dificuldades de ensino remoto, é um tema bastante instigante. Nós estamos conversando hoje com o CEO da Fundamental Reforço Escolar, plataforma de reforço online, Alan Rocha Federico, e com o diretor da SER Comunicação e Desenvolvimento, fundador do Index Talent, o Rômulo César Rosa. Você pode mandar aqui a sua pergunta para a gente, o seu depoimento, nosso WhatsApp 96090099, DDD 85. Também pode participar aqui no Facebook, deixa o seu comentário. O pessoal está aqui, mas está num negócio de um embate político. Não é sobre isso que a gente está conversando, a gente está falando sobre educação, não deixa de ser um assunto político, mas a gente está falando do ponto de vista prático, né? Está fazendo uma análise aqui. Gente, no bloco passado a gente falava aqui sobre essa realidade desse tempo todo, né, de ensino remoto e tal. Alan falou aqui de ferramenta, falou de Kahoot, mas eu queria antes, o Rômulo ficou de fazer uma complementação aí sobre o diagnóstico que foi feito das dificuldades enfrentadas nesse período. Pois não, Rômulo? Uma das coisas que é muito importante a gente salientar, e o Alan foi muito feliz, uma coisa é você estar com alunos 3, 4 horas dentro de uma sala presencial, porque ali a natureza da dinâmica, o histórico do currículo pedagógico já favorece isso, atividades e por aí vai. E outra coisa no remoto. Então, o remoto, ele nos obriga a parametrizar, dentro de um outro formato, essa jornada do aprendizagem, né? Então, assim, o normal, Maísa, quando nós falamos em trilhas gamificadas, temos um momento assíncrono, que é um momento onde o aluno está fazendo a sua atividade independente, mas ali é totalmente, digamos assim, monitorado, né? Tudo isso está dentro de uma plataforma e ele está acompanhando sua evolução, e tem um momento síncrono, que seria realmente aquele momento que o educador, que o professor estaria nessa conversa, inclusive fazendo reforço daquilo que foi trabalhado na jornada anterior. Então, assim, esse foi talvez um dos problemas que deixou a gente despreparado enquanto educação, enquanto escola, porque nós não construímos essa jornada, né? Quer dizer, simplesmente estamos transportando o conteúdo presencial de sala para tentar jogar isso no remoto, isso no online, e não é tão fácil. E eu acredito que aí realmente tem sido a maior dor dos nossos professores, tentar dar dinamicidade a uma aula remota, sem o presencial. Então, acho que isso é importante.
O Alan vai complementar a questão do Kahoot, porque são várias ferramentas que se usa dentro dessas plataformas gamificadas, né? Quer dizer, isso ajuda no processo. Acho que o Alan pode complementar. Nós temos alguns exemplos, assim, as plataformas hoje em si já trabalham muito dessa forma gamificada, já são desenvolvidas, né, com essa proposta gamificada justamente para conter o aluno ali engajado e compenetrado no conteúdo. Esse feedback que você falou, Rômulo, do aluno conseguir acompanhar, do pai conseguir acompanhar o que o aluno está vendo, como ele está progredindo, o que ele está assistindo, o que ele ainda não assistiu, isso praticamente a maioria das plataformas procuram fazer isso porque isso justamente traz o engajamento. Né? Mas existem muitas coisas hoje que plataformas, como eu falei no outro bloco, do Kahoot, que é uma plataforma utilizada para justamente trazer essa dinâmica, esse engajamento, esse envolvimento, esse protagonismo do aluno, que é um jogo, né, de perguntas e respostas, né, online ali, digital, onde todo mundo que está em casa pode participar do jogo. Então, a gente tem um exemplo muito forte de gamificação, eu acho que é um exemplo assim, fundamental para se dar, que é o Duolingo. O Duolingo é a maior plataforma de idiomas hoje do mundo, e ela é totalmente gamificada. Você ganha selos, você tem sua evolução, você vê que você precisa melhorar naquele ponto. Então, é uma plataforma que serve muito bem como exemplo de gamificação. É super bacana, mas sabe o que eu fico pensando também? Lá vem eu com os meus dilemas, é que eu fico pensando, por exemplo, das pessoas que não têm muito essa coisa elas funcionam mais junto com os outros, então elas não têm essa competitividade tão aflorada, né? E aí, se eu não ganhar os tais selinhos lá, eu vou me sentir para trás, daí eu vou desistir. É claro que tem que lidar com tudo isso também, né? Então, mas aí eu queria falar uma coisa interessante. Existem alguns elementos que é importante se avaliar, tem mais de 21 elementos de gamificação, e em alguns campos, porque você precisa planejar a gamificação, você não pode fazer a gamificação de qualquer forma, você tem que ter um objetivo definido, você tem que ter uma estratégia definida, você tem que ter um método definido. Existem alguns pontos a se observar, existem elementos sociais, existem elementos pessoais, de ação, de performance, ecológico, porque se eu lançar uma gamificação para você não é competitiva, uma gamificação exclusivamente de performance, você não vai gostar, você não vai aderir, você não vai engajar. Então, tudo é pensado, né? Existe uma persona, existe um público que eu quero atingir com esse tipo de gamificação. Então, tudo tem que ser realmente, a linguagem tem que ser, você tem que conseguir se comunicar com o seu público, com o público que você quer atingir. Além da linguagem, tem uma questão também, que é o processo, ele é um processo crescente, Maísa. Quando se cria a atividade gamificada na plataforma, é um processo onde a gente procura estimulando o participante, o aluno, ao longo dessa jornada. Você não consegue jogar, digamos assim, atividades, né, muito fortes de início, porque isso pode gerar realmente um desestímulo. É muito comum nessas atividades, quando a gente faz, por exemplo, nossa vertente mais empresarial, né? Então a gente pega grupos ali de 80, nós estamos agora fazendo uma que vai culminar no dia 14 de agosto. Eles estão na jornada agora, que é esse momento assíncrono, e vai ter o fechamento, que aí sim é o síncrono, lá no dia 14 de agosto. Mas só para você ter uma ideia, eles formam grupos, né? Quer dizer, e aí eles ficam ajudando uns aos outros, porque tudo conta ponto também para o grupo. Né? É colaboração. É colaborativo, então isso ajuda o processo. Tá? Muito bom, eu vou fazer nosso último intervalo e na volta eu queria que vocês fizessem, então, já vou deixar aqui, né, para a gente ver de que forma isso está sendo aplicado hoje, quais são os retornos que se tem disso hoje, tá bom? E ainda mais apontar ali para frente, né, o que seriam caminhos para melhorar. Nós voltamos já. Sustentabilidade digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil.
Há 25 anos atuando no mercado de distribuição de peças elétricas e acessórios automotivos, a Eletropartes Distribuidora oferece produtos das 120 melhores marcas do mercado, como a melhor do Nordeste, com preços competitivos, agilidade no atendimento e a qualidade que você confia. Eletropartes Distribuidora, a sua melhor opção, com filiais em Fortaleza, Teresina, Mossoró, Recife e João Pessoa. Venha conferir. Pedidos 4008-0166. Eletropartes.com.br. Chegar no restaurante mais badalado da cidade, agora vai ser assim. Siga na direção. Você chegou ao seu destino. More numa localização única, com acesso rápido a tudo que a Aldeota tem para você. Conheça o Tribeca, um empreendimento a menos de 400 metros de 4 colégios renomados e 3 supermercados, além de mais de 10 itens de lazer para aproveitar sem sair de casa. E o melhor, do tamanho do seu sonho, com 95 e 119 metros quadrados. Tenha a cidade em torno de você. Tribeca, um lançamento da Dias de Souza. Vendas 3241-8888. Registro de incorporação R02. Matrícula número 48.071. Registro de imóveis 4ª Zona. O nosso papel é fazer jornalismo. De credibilidade, de qualidade, de verdade. Investigar, opinar e emocionar. Somos plural. Só no O Povo você decide como a informação chega até você. Só aqui você escolhe como quer se informar. No papel, na rádio ou em todas as telas. O Povo, o único grande jornal impresso do Ceará e o único multistream de jornalismo da América Latina. A transformação digital é uma necessidade para todas as organizações. Você já parou para pensar que o setor de TI da sua empresa pode ser mais flexível e seguro? Migrar para a nuvem significa trabalhar de qualquer lugar, ter acesso aos seus dados com facilidade, segurança e confiabilidade. Simplifique os serviços de TI da sua empresa. Na Host Web, nossa equipe escuta você, entende a sua necessidade e desenha soluções sob medida para o seu negócio. Acesse hostweb.com.br ou ligue 34865700 e conheça os benefícios da Host Web para a sua empresa. Agora suas chances de passar no Enem aumentaram. Professores especialistas de diversas áreas de conhecimento se reúnem para comentar e resolver questões sobre os assuntos mais cobrados nas provas do Enem. Você não pode deixar de ouvir Nas Ondas do Enem. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas, na Rádio Povo CBN AM 1010. Marque na sua agenda e surfe nessas ondas. Apoio Governo do Estado do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Futebol é nas rádios O Povo CBN e CBN Cariri. E o nosso time de profissionais entra em campo para fazer a melhor cobertura dos clubes cearenses, enfrentando as principais equipes do Brasil. A Rádio Povo CBN é Ceará. Teu passado é tudo coberto de glória. Futebol é nas rádios O Povo CBN e CBN Cariri. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Bezerra Oliveira, soluções para autopeças. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. Sopai Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá 5036. Claros, soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. Governo do Estado do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. R Chaga, solução para a indústria, oficina e construção. 3022-5555. E Luva Material de Construção 3247-7106. Sustentabilidade digital. Apoio WireLink, o backbone mais moderno do Brasil. Gamificação na educação e as novas formas de aprendizado. Nosso papo de hoje aqui com Alan Rocha Federico e com Rômulo César Rosa. Nesse bloco final do programa, eu queria que vocês falassem sobre resultados. A gente já viu que a gamificação impacta, sim, o aprendizado, pode impactar mais. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre retornos, lembrando que a gente ficou também de apontar aí o que seriam caminhos para melhorar a realidade que a gente tem hoje. Eu queria começar falando um pouco da própria plataforma e essa necessidade da aderência, né? Nós trabalhamos, a nossa plataforma é Engage, foi uma plataforma desenvolvida, é uma empresa, uma startup paulista, e nós fechamos essa parceria há uns 5 anos atrás,
mas a ludicidade da plataforma ajuda na busca do resultado. Nós começamos, normalmente, o participante a criar o seu próprio avatar, né? Então, é muito legal, ele vê o rostinho dele lá dentro da plataforma e todos os pontinhos dele vai estar lá, o score do lado, acompanhando, né, dentro do processo. Eu acho que uma preocupação que se tem quando a gente administra uma atividade, um programa de educação desse formato, é perceber o nível de aderência, e as plataformas, elas nos permitem isso, né? Então, hoje, nós conseguimos ter resultados de 89% a 96%, 98% de engajamento, né, nas atividades. E isso aí é muito positivo, porque é um termômetro para a gente. As plataformas, elas nos ajudam, quando elas são gamificadas, a acompanhar o aluno ponto a ponto, né? O que ele fez, o que ele acertou, em que momento ele acessou, o quanto tempo ele acessou. Então, isso ajuda muito. E quando se cria esse digamos assim, essa pré-aprendizagem, né, onde eles estão experienciando, para depois fazer um reforço, fica melhor até de ir nos pontos de melhoria do aluno, dos alunos, ou algo parecido. Então, isso é muito forte. Nós temos usado isso não só na educação básica, na educação do ensino normal, como na educação executiva. E a gente tem observado isso. Outro fator positivo, mas é porque ela ultrapassa fronteiras. Eu fui pego semana passada, às 10 da noite, fazendo um trabalho via plataforma com o Texas. Né? Então, assim, a gente não se restringe mais a um espaço geográfico, né, muito limitado a partir do momento que nós estamos dentro desse processo. Então, assim, ela ajuda, né? E eu acho que o grande desafio, o Alan pode complementar, é a construção de conteúdos que realmente fomentem esse resultado. Né? Por mais que a gente queira tecnologia, nós vamos esbarrar numa coisa importante, que é o conteúdo. Né? A essência da educação é o conteúdo. O que nós temos é criar maneiras inteligentes desse conteúdo ser bastante lúdico, ser bastante aderente, para que os alunos possam realmente saborear ao longo do processo com desejo, com gosto. Então, acho que essa é a grande pegada da plataforma gamificada. Eu acho que é muito importante a gente entender a tecnologia como um meio. Né? O aprendizado realmente é o resultado final. Então, o conteúdo é muito importante dentro de uma plataforma que lhe dê esse meio com uma ferramenta de ajuda. É muito legal ouvir, Rômulo, você falando desses seus diferenciais da plataforma, e é isso que engaja, são o uso dos avatares, isso é gamificação, o uso de avatar é gamificação. A gente procurou fazer nosso produto, nossa plataforma, uma interface muito parecida com o Netflix, que é onde você vai passando pelos filmes, aí tem os cartazes dos filmes, a gente usa a mesma interface, a mesma dinâmica, e as crianças, a nossa faixa etária do 2º ao 5º ano do ensino fundamental 1, já estão acostumadas com esse mundo, então isso facilita o acesso e mantém a criança ali por mais, além de trazer, como a gente falou já aqui de tempo de aula, aulas de 5 a 10 minutos. Então isso é muito objetivo, os assuntos são objetivos, os assuntos são diretos ao ponto, então isso é importante para o engajamento também. Então, são ganhos realmente que a tecnologia, o Além Fronteiras, que o Rômulo falou, que a tecnologia nos possibilita, que a internet nos possibilita, e que as plataformas digitais hoje nos possibilita gamificar o aprendizado. Já está provado que a gamificação aumenta em muito a cognição, o poder cognitivo das crianças, né, o aprendizado, a motivação, e muda o comportamento de aprendizado da criança. Está provado, tem estudos que comprovam isso. Então, está mais do que realmente comprovado que essa ferramenta funciona, é efetiva. E tem outro fator muito importante, só, ela ajuda não só o aluno, mas o professor. Por ser uma ferramenta simples de uso, uma vez abastecida, alimentada com seus conteúdos, com seus quizzes e tudo mais, o professor também ele tem mais tranquilidade nesse processo de monitoramento, né, de monitorar realmente melhor o processo, como também o reforço nos momentos das aulas, né, dos esportes, aí, como disse o Alan, que são pequenos esportes, ou pílulas, que o professor joga para eles ali de forma síncrona. A gente tem aí 1,5 minutos para encerrar nosso encontro. Queria só que vocês apontassem aqui, sei lá, caminhos onde nosso amigo, nossa amiga que está nos acompanhando pode saber mais, entendeu? Como ter mais acesso a informações sobre esse tema, sobre gamificação. Legal. Eu queria primeiro passar uma mensagem para os pais. Eu acho que
se tem um elemento que está muito disponível hoje na mão das crianças e dos próprios pais, é a tecnologia através dos seus smarts e por aí vai. Então, é muito importante também que os pais saibam fazer um bom uso do que está disponível aí nas redes, né? Porque, às vezes, o processo não é educativo, é um processo deseducativo, né? É o jogo pelo jogo, às vezes, simplesmente. Então, é possível buscar os próprios pais fontes de alimentação para o aprendizado dos seus filhos, independente só da sala de aula. Esse é o primeiro aspecto. Né? E eu acho que falta muito isso. Às vezes, nós pais, estamos pecando muito na possibilidade de ter aquele universo ali para a criança e não está sabendo potencializar esse universo. Ferramentas tem várias, tá? Mas eu acho que hoje, eu creio que as escolas estão correndo atrás, o Alan deve saber isso mais, mas as escolas estão começando a correr atrás também desse tempo perdido, tá? Tá bom. Alan, para encerrar, rapidinho, segundos aqui, 30 segundos. Exatamente, as escolas estão correndo atrás, eu acho que o futuro está se caminhando para um ensino híbrido, mas realmente é muito importante a socialização da sala de aula, isso é muito importante. Mas o pai e os professores têm que se adaptar à tecnologia, ao digital, não adianta a gente fugir disso, o digital está aí. Então, a gente não pode brigar com o smartphone, com o tablet, a gente tem que puxar ele a nosso favor, né? Eu falo aqui como pai, a gente tem que puxar a nosso favor. Então, Alan acho que Rocha, é muito importante. Alan Rocha Federico, muito obrigada. Obrigado a você, Maísa. Muito obrigada. Até uma próxima. Sem ficha, sem ficha. O programa Sustentabilidade Digital fica por aqui, de volta na próxima terça. Muito obrigada, boa tarde. Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Repórter CBN.